Boa tarde, professor Arnold. Boa tarde a todos. Eu sou Matheus Cândido dos Santos e meu grupo é formado por, além de mim, Augusto Vinícius de Sales, Hélio Lima Corrêa II, João Vitor Silva Bezerra Nascimento e Thomas Vitor Monteiro. E esse é o projeto Autoestufa. Boa tarde novamente, meu nome é Matheus Cândido e eu vou dar uma breve descrição do projeto. Para começar a falar sobre o projeto, creio que é necessário um contexto histórico sobre estufas, e para isso, nada melhor que falar sobre a primeira estufa com o objetivo de cultivar plantas para estudos de valores medicinais e industriais. Essa estufa é chamada de Palm House e foi inaugurada em 1848, no Parque Royal Botanic Gardens em Kew, na Inglaterra, e foi projetada por Decimus Burton. A Palm House é uma estufa ornamentada de ferro fundido e vidro e configura o primeiro uso industrial em larga escala de ferro fundido. Ela é conhecida por Palm House porque nela o cultivo de palmeiras é predominante, mas também são cultivadas outras plantas tropicais e subtropicais. Mas como funciona a Palm House? Ou melhor, como funciona uma estufa de modo geral? Uma estufa é uma estrutura construída para absorver e acumular calor, e no caso de uma estufa solar, a fonte desse calor é o Sol. Para explicar como a estufa retém calor, eu vou explicar o conceito de convecção térmica. Convecção térmica é o fenômeno de propagação de calor dos fluidos, no qual uma parte dos fluidos é aquecida e, por consequência, expandida, e ao ser expandida, essa porção do fluido sofre mais empuxo porque ela possui mais volume e ela se desloca para cima, fazendo com que a porção menos aquecida se desloque para baixo. E esse processo é repetido até que todo o fluido esteja em equilíbrio térmico. Numa estufa, a radiação solar entra pelo material transparente e aquece o solo, aquecendo assim a camada de ar mais próxima ao solo, gerando um processo de convecção térmica. Porém, o ar quente que se deslocará para cima não irá conseguir sair da estufa, já que ela é um ambiente selado, fazendo assim com que ela retenha calor. Porém, uma estufa, assim como o plantio a céu aberto, não está isenta de problemas. Então, abordando diretamente o projeto em si, aqui estão listados problemas que podem ser encontrados em estufas e no plantio a céu aberto, que serão resolvidos com a autoestufa. Começando com o plantio a céu aberto, temos o problema de ataques de pragas, como insetos, que será resolvido já que a autoestufa é fechada, e o problema de gasto de água, já que muitas vezes acabamos regando as plantas sem saber que o solo ainda pode estar no nível de umidade aceitável. Agora falando sobre os problemas de mini estufas convencionais, temos o excesso de calor no interior da estufa, problema inerente da ausência de um sistema de refrigeração, o gasto excessivo de água novamente, a frequente necessidade de manutenção, tendo que regar as plantas manualmente, mover a mini estufa para um local onde bate menos sol, no caso de excesso de calor, além da manutenção inevitável. E agora, para mostrar como que a autoestufa vai resolver todos esses problemas, meu amigo Thomas vai mostrar como que ela funciona. Olá professor Arnes, olá turma, meu nome é Thomas. Eu vou mostrar aqui uma simulação de como funcionaria a estufa. Aqui na parte inferior temos uma tela LCD que mostra simultaneamente a umidade e a temperatura. E na parte de cima temos uma bateria com do lado direito dois exaustores e do lado esquerdo uma válvula solenoide que serve para a parte de irrigação. E os exaustores é para controlar a temperatura dentro da estufa. Como não fizemos o projeto na vida real, usamos um potenciômetro para simular a umidade e uma barra deslizante para simular a temperatura. Na temperatura de 24 graus, os exaustores ficam ligados para poder controlar a temperatura dentro da estufa e manter as plantas. Mas se diminuirmos aqui a temperatura, os exaustores param de funcionar porque já atingiu a temperatura ideal e não precisa mais ser resfriado. Sobre a parte de irrigação, ele tem um LED indicador que pode variar entre três cores: verde, vermelho e amarelo. Quando o LED está verde, quer dizer que está tudo bem, a umidade está ok. Quando ele está amarelo, significa que está perto de entrar em um nível de umidade abaixo do que a planta necessita, podendo ser prejudicial para as plantas. E o LED vermelho significa que ele já está com a umidade muito baixa. E assim que ele entra nesse nível abaixo, a válvula solenoide começa a agir e começa a irrigar, aumentando a umidade, e assim que ele atinge a umidade necessária, ele para de funcionar e para a irrigação.
Na parte de iluminação, também existe uma variância nas cores que você possa iluminar as plantas que estão dentro da estufa, pois algumas plantas se desenvolvem melhor dependendo da luz que está incidida nelas. Agora eu irei mostrar o projeto 3D que eu e ele fizemos para ficar mais fácil de observar e entender como ele vai funcionar. Na parte de cima ficariam as ventoinhas, pois ficaria melhor para ela poder retirar o ar de dentro e esfriar. Também na parte de cima ficaria uma fileira de LEDs para poder iluminar, e saindo da válvula seriam os canos para poder irrigar toda a plantação uniformemente e de maneira igual. Ele seria basicamente assim, feito de madeira e vidro. E aqui teria a tela LCD para poder mostrar as informações. Trazendo para o contexto da pandemia, essa estufa vai ser muito necessária. Por conta do Covid-19, houve o isolamento social e muitas pessoas tiveram que ficar dentro de casa. E isso causou um interesse em outros assuntos que as pessoas não tinham tanto interesse antes, que é, por exemplo, a jardinagem. Segundo o Globo Rural, teve muito mais procura depois da pandemia. E essa autoestufa, por ela ser prática e autossuficiente, eu acho que é uma boa aquisição para quem realmente se interessa por cultivo e plantas. E agora quem irá falar é meu amigo Hélio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Arlen. Meu nome é Hélio Lema Corrêa II e eu vou apresentar parte do orçamento do nosso projeto da autoestufa. Começando com o Arduino Uno, custando R$ 47,00. Ele será o responsável pelas principais partes do nosso projeto de funcionamento. O Arduino Nano, custando R$ 28,90, que irá desempenhar funções como a da luz na parte superior da estufa, para iluminar as plantas. A fita de LED RGB de 1 metro, custando R$ 13,90. Um potenciômetro, custando R$ 1,70. Um sensor de luminosidade fotorresistor, por R$ 52. Um resistor de 1000 ohms, por R$ 6 centavos. Um LCD 16x2, custando R$ 20,90. Aqui irá exibir as informações na tela, como a umidade, etc. O sensor de temperatura TMP36, custando R$ 14,84. Um sensor de umidade do solo, custando R$ 9,90. 6 resistores de 130 ohms, os 6, custando R$ 36 centavos. Um resistor de 250.000 ohms, custando 6 centavos. Um resistor de 220 ohms, custando 6 centavos também. Agora temos um interruptor deslizante, custando R$ 1,50. Um LED RGB, custando 86 centavos. Dois módulos relé, custando R$ 18,80. Uma válvula solenoide para água, custando R$ 62,02. Aqui temos os dois coolers que farão a ventilação dentro da estufa, custando os dois coolers R$ 51,52. Em seguida temos uma fonte bivolt, custando R$ 26,70. Depois temos outra fonte bivolt para Arduino, custando R$ 19,90. Em seguida temos outra fonte bivolt, custando R$ 17,99. E por fim, temos a estrutura do projeto, o vidro e a madeira, que fará o acabamento da estufa, custando R$ 104,17 aproximadamente. E o orçamento total fica em torno de R$ 441,66. Bom, por ela ter esse preço de R$ 441,66, acaba sendo um preço justo e de ótimo benefício, tanto para nós, tanto para quem vai comprar, porque em comparação com outras estufas do mercado, como essa aqui que podemos ver, essa estufa comum, ela custa R$ 749,00, ou seja, muito acima do valor da nossa autoestufa. Até porque a nossa autoestufa, como o nome já disse, regula sozinha. Não precisa ter alguém lá fazendo manutenção diariamente. Com isso,
Temos um ótimo custo-benefício para quem irá adquirir a nossa autoestufa por apenas R$ 500 em comparação com as do mercado, que são aproximadamente R$ 250 mais cara do que a nossa. E agora ficaremos com a parte do hardware com o João Vitor Silva Bezerra Nascimento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Alan. Meu nome é João Vitor Silva Bezerra Nascimento e eu fiquei responsável agora por dar continuidade no que o Hélio estava falando agora sobre a listagem dos componentes, e eu vou explicar como é que esses componentes se encaixam dentro do circuito, né? Aqui temos o esquemático, né, do sistema principal, que no centro dele nós temos o Arduino Uno, que vai controlar basicamente todos os componentes do circuito. E além disso temos os sensores, que são a base desse sistema da autoestufa, que nesse caso o sensor de umidade do solo ele está sendo alimentado pelo Arduino Uno através desse fio e também sendo aterrado por ele. E além disso ele está enviando um sinal analógico para essa porta A5, que vai ser lido e interpretado pelo código, né? Esse sinal analógico. A mesma coisa acontece com o sensor de temperatura, está sendo alimentado pelo Arduino e aterrado pelo mesmo, e também enviando um sinal analógico para essa porta A4. Aqui embaixo também temos essa tela LCD 16x2, que vai servir justamente para monitorar tanto a temperatura quanto a umidade do solo da autoestufa naquele momento. Além disso, temos também esse LED indicador de umidade, é um LED RGB que, de acordo com o nível crítico da umidade do solo naquele momento, ele vai variar a cor dele, né? Por exemplo, se a umidade estiver muito baixa, o solo estiver muito seco, ele vai exibir uma cor vermelha, indicando que a umidade naquele momento está crítica, né? Ou similarmente a um semáforo que você encontra no trânsito. Caso a umidade do solo naquele momento ele esteja próxima da crítica, ele vai exibir uma cor amarela, né? Acionando tanto o LED verde e o LED azul. Além disso, temos também os sistemas principais da autoestufa, que nesse caso são o sistema de irrigação, controlado pela válvula solenoide, e o sistema de refrigeração, que tem relação com os exaustores. Como esse projeto está sendo feito através de simuladores, nós não conseguimos achar um módulo do relé específico com todos os componentes que viriam no mesmo módulo relé, só que físico, entendeu? Então, por exemplo, esse LED aqui, esse resistor, ou esse diodo, todos esses componentes aqui, eles fariam parte do mesmo componente físico, né, que seria um relé de 5 volts. Mas o importante a saber aqui é que esse módulo relé ele é controlado pelo Arduino Uno, através dessa porta digital aqui, A13, e ele vai decidir quando ligar ou desligar essa válvula solenoide. Mas também, se o dono da autoestufa ele queira manualmente ligar ou desligar esse sistema de irrigação, ele pode fazer isso através desse interruptor manual deslizante aqui. Similarmente ao modo que a válvula solenoide é ativada, nós também temos um componente de relé aqui, que vai controlar justamente esses exaustores, né? Só que nesse caso é a porta digital 10 que vai controlar esse relé. E além disso, tanto a válvula solenoide quanto os exaustores são alimentados por essa fonte de 12 volts. Partindo agora para o sistema de iluminação, que ele é mais simples, né? Então justamente por isso o Arduino Nano já é suficiente para controlar todos os componentes. Nós usamos aqui um sensor de luminosidade, que é um fotorresistor LDR. Ele vai enviar um sinal analógico, né, para essa porta A5 do Arduino Nano, e de acordo com isso o Arduino Nano vai decidir se vai ligar ou desligar essa fita RGB que fica dentro da autoestufa. Quando ela está ligada, o dono da autoestufa ele também vai poder decidir qual cor ele quer que essa fita RGB fique exibindo. Isso porque existem algumas plantas que, dependendo do espectro de luz que está incidindo sobre ela, ela vai ter um desenvolvimento mais efetivo. Então, caso o jardineiro,
o dono da autoestufa queira se especializar nisso, queira pesquisar sobre a espécie que ele está cultivando, ele vai poder escolher a cor mais adequada para aquela planta através desse potenciômetro aqui. E basicamente é isso. São esses dois os circuitos da nossa autoestufa. E agora o Augusto vai falar sobre como funciona o código por dentro desses Arduinos. É isso, obrigado. Oi, meu nome é Augusto Vinícius e eu vou falar sobre o código do nosso projeto. No nosso projeto estamos utilizando um Arduino Nano para controlar o sistema de iluminação e um Arduino Uno para controlar a irrigação e a refrigeração. Aqui vamos ver a parte do nosso código que está incluído no Arduino Uno. Primeiramente chamamos a biblioteca liquidcrystal.h para programar o LCD e depois vamos definir os pinos do nosso projeto. Os pinos do LCD, os pinos do sensor de umidade, do sensor de temperatura, os 3 pinos do LED RGB, o pino da válvula e o pino do exaustor. No nosso void setup, primeiro vamos dar a identificação do tamanho do LCD que estamos utilizando. É um LCD de 16 colunas por 2 linhas, sendo que sua primeira coluna e sua primeira linha é contada a partir do 0. Aqui abaixo daremos as instruções de apresentação inicial que aparece na tela do LCD. Vamos setar uma coordenada e a partir dessa coordenada vamos printar iniciando, com um delay de 2 segundos aparecendo na tela e depois vamos limpar a tela. Setamos uma nova coordenada e mandamos printar tudo pronto, dessa vez com um delay de 1 segundo e depois limparemos a tela novamente. Agora vamos definir se os pinos do nosso projeto são de entrada ou de saída. Aqui os 2 primeiros pinos são o sensor de umidade e o sensor de temperatura, os dois são de entrada. Temos os 3 pinos do LED RGB que são de saída, o pino da válvula e o pino do exaustor que também é de saída. Como estamos utilizando uma válvula solenoide e que quando o projeto ligue ela já fique fechada para não começar irrigando já, no nosso void setup também já vamos mandar um digital write válvula high, pois ela fica fechada quando está recebendo energia. No nosso void loop, primeiro vamos ler os valores analógicos dos nossos 2 sensores e mandá-los para as suas variáveis. Vamos ler sensor de umidade e mandar para a variável sinal UMD, e vamos ler o sensor de temperatura e mandar para a variável sinal temp. Depois tem a lcd.clear, que é para toda vez que o loop reiniciar, a gente limpar a tela e mandar as novas informações para ela. Depois foram criados 2 voids, um para monitorar a umidade e um para monitorar a temperatura. E cada void recebeu os valores dos seus determinados sensores. E todo o nosso loop ele tem um delay de 1 minuto toda vez para reiniciar. Aqui temos o void monitorar o UMD, que a variável sinal recebeu os valores do sensor de umidade. Primeiramente vamos criar uma variável umidade e usar uma função map para mapear os valores do nosso sensor de umidade, que são de 0 a 1023, em valores que vão de 0 a 100, para assim termos a porcentagem. Tendo a porcentagem da umidade, vamos fazer condições. Se a umidade ela for maior do que 60%, queremos que o LED indique verde, ou seja, vamos acender o pino verde e desligar os outros 2 pinos do LED RGB. E como a umidade está boa, manteremos energia na válvula, fechando a passagem de água. Se a umidade for maior do que 40% e menor do que 60%, ela está média. Então queremos que o LED indique amarelo, vamos acender o pino vermelho, desligar o azul e acender o verde. E a umidade ela ainda está relativamente boa, então manteremos a válvula fechada. Se a umidade estiver abaixo de 40%, vamos acender o LED vermelho e desligar os outros 2 pinos. E como a umidade está baixa, vamos cancelar a energia da válvula, liberando a passagem da água. E aqui temos as instruções do LCD de como vão aparecer os valores de umidade na tela. Aqui setamos uma coordenada e mandamos imprimir a string umid. E aqui setamos outra coordenada abaixo de umid, essa coordenada se localiza, que vão ser impressos os valores da variável umidade. Aqui temos o void monitorar temp, que seria a temperatura, e que a variável sinal 2 recebeu os valores do sensor de temperatura. Nessa parte temos vários cálculos para fazer a conversão dos valores do nosso sensor de temperatura, que é um TMP36, em valores de graus Celsius. Primeiro criamos uma variável temperatura, que vai ser o valor de sinal 2 dividido por 1024, e depois criamos uma outra variável, temperatura C, que vai ser
temperatura, a variável anterior, vezes 5. Depois criamos outra variável, que vai ser temperatura CC, que vai ser a temperatura anterior, agora dessa vez subtraindo 0,5. E depois criamos uma variável temperatura Celsius, e pegamos a variável anterior, temperatura CC, e multiplicamos por 100, e agora sim temos os valores em graus Celsius do nosso sensor. E aqui temos as instruções de como vão aparecer a temperatura na tela do LCD. Setamos a coordenada, mandamos imprimir a string temp, e uma coordenada logo abaixo dela, com os valores imprimindo os valores do sensor de temperatura. E aqui temos as condições. Se a temperatura ela estiver maior de 16, acionaremos os nossos exaustores para manter a refrigeração da nossa estufa. Se não, eles continuam desligados. Esse é o nosso código do sistema de irrigação e refrigeração da nossa estufa. Agora vamos ver o código que vai no nosso Arduino Nano, responsável por controlar o sistema de iluminação. Primeiro vamos definir os pinos. Temos o pino do sensor de luminosidade, o pino do potenciômetro e 3 pinos dos LEDs RGBs. Na parte do nosso void setup, vamos definir se nossos pinos são de entrada ou de saída. Temos o pino do potenciômetro, que vai ser de entrada, o pino do sensor de luminosidade, que também vai ser de entrada, e os 3 pinos dos LEDs RGBs, que vão ser de saída. Na parte do nosso void loop, temos 2 valores analógicos para serem lidos, que é o valor do potenciômetro, que vai ser lido e mandado para a variável valor P, e o sensor de luminosidade, que vai ser lido e mandado para a variável luz. E agora vamos fazer uma condição. Se luz for maior do que 800, vamos chamar o void muda cores para decidir qual cor acenderá no nosso sistema de iluminação. E aqui no void muda cores, a variável valor recebeu os valores do nosso potenciômetro. Então vamos aqui criar outra variável com o nome cores e usar a função map para mapear os valores do nosso potenciômetro, que vão de 0 a 1024 em valores que vão de 0 a 100. Por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para transformar o potenciômetro em uma espécie de botão de 3 estágios. Queremos que quando ele marque valores de 0 a 33, seja uma determinada cor no nosso sistema de iluminação, e quando for de 33 a 66, outra cor, e quando for de 66 a 99, outra cor. Então aqui, se cores for maior do que 33 e menor do que 66, queremos que ele apareça a cor amarela no nosso sistema de iluminação. Então vamos acender o verde, acender o vermelho e desligar o azul. Se for maior do que 66, queremos acender a cor azul. Então vamos acender o pino azul e desligar os outros dois. Se não, se for entre 0 e 33, queremos que a cor seja vermelha. Então vamos acender o pino vermelho e desligar os outros dois. Agora voltando para o void loop, se isso aqui não for real, então vai estar de dia, ou não, então não queremos que o sistema de iluminação ele ligue. Então vamos simplesmente desligar os 3 pinos dos LEDs RGBs. Esse é o nosso sistema de iluminação, o nosso código que vai no Arduino Nano. E se vocês quiserem revisar o código do sistema de iluminação e do sistema de irrigação e refrigeração do Arduino Uno também, vai estar disponível no meu GitHub, que no fim vamos disponibilizar o link do meu GitHub. Chegamos ao fim da apresentação do nosso projeto AutoEstufa e aqui está a contribuição de cada membro do grupo para o projeto, juntamente com o link do GitHub do Augusto, que também vai estar disponível na descrição do vídeo. Muito obrigado e boa tarde a todos.